Pergunta 37. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. O universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus? Resposta: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo, e se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. É aquela questão que nós já debatemos aqui, vamos voltar a ela, a questão da causa primeira. Se Deus é a causa primeira de todas as coisas, naturalmente, o universo não pode ter sido criado por ele mesmo, porque senão não teria uma causa. E nós que entendemos Deus como a causa primeira de todas as coisas, o universo com todos os seus elementos são também efeitos desta causa primeira. E aí o Kardec faz um comentário. Diz-nos a razão: não pode ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então é aquela questão que nós já debatemos várias vezes em várias perguntas. Tudo que volta para a causa primeira, naturalmente, nós esbarramos no conceito de Deus. Por quê? Porque se ele é a causa, como está na pergunta 1, é a causa de todas as coisas, o universo tem que ser criado por ele. Existem algumas teorias científicas que tratam da questão da origem do universo. E é muito interessante porque na lógica, né, nós chamamos de dedução. Então, ninguém viu a origem do universo. Então, por vários mecanismos, de forma não direta, alguns inferiram que o universo teve um começo. Com base em que? Nós já falamos sobre isso, na expansão do universo. Ora, se o universo está expandindo, ele veio de uma expansão menor. E aí, se nós formos recuando, usando a dedução, recuando, vai chegar a um ponto t igual a zero, que foi chamado de Big Bang. Nome mais fantasia. Por quê? Essa ideia de que o universo surgiu de uma grande explosão, nós analisamos ou deduzimos por esses efeitos. A expansão do universo, a radiação cósmica de fundo e tantas outras questões que não cabe aqui. Mas a gente entendeu o seguinte, que segundo as teorias da física atual, ele teve um começo. E o que existia antes? Ora, se antes não existia o espaço-tempo, não poderia existir o antes, né? Porque o espaço-tempo, né? Isto o tempo está ligado ao espaço. Se não existia espaço, não existia tempo, não existia antes, não existia eternidade. Então, o sempre nasce a partir do início do tecido espaço-tempo. E antes, o que existiria? Não adianta especular, porque nós caímos naquelas bizarrices que nós já falamos aqui, né? Densidade infinita, temperatura de bilhões de graus Celsius, lei da física não vale, isso aqui não vale, aquilo não vale, aquilo não vale. É mais ou menos a ideia de um modelo. Big Bang é um modelo, né? Qual é a mulher ideal? A mulher ideal é assim, 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 assim. Aí passa 50 anos, a mulher ideal muda. Então, né?
mais recuado, a mulher ideal era gordinha, porque tinha saúde. Depois, magrinha, porque é por causa disso, por causa daquilo. Essas ideias, esses modelos servem para tentar explicar um fenômeno que não foi visto, que não foi observado. Então, de forma indireta, se cria essas ideias. Ok? Mas dizer que é errado, então, dizer que o universo surgiu com o Big Bang, não tem problema nenhum. Isso é também importante. A doutrina espírita, ela não briga com a ciência. Então, a ciência atual, ela tem essas ferramentas, esses mecanismos para estudar e traz esses conceitos. Se daqui a um tempo outras teorias que existem, chegarem à conclusão que o Big Bang não é o tempo t igual a zero, não tem problema. Para a gente não muda nada. Por quê? Porque toda a questão científica é da alçada da ciência material. Ok? Mas se está escrito isso, aquilo, não interessa o que está escrito. Vamos aprender a estudar a doutrina espírita. A doutrina espírita é a doutrina que estuda os espíritos e suas manifestações. Os conhecimentos das ciências materiais são um poderoso auxiliar para essas explicações desses fenômenos, mas não é obrigação do espiritismo de explicar a origem das coisas como os textos sagrados têm. Os textos sagrados, com as suas mitologias, com as suas cosmogonias, etc., são um problema deles. Algumas pessoas, mas na Gênese Kardec faz... Quem ainda não entendeu que a Gênese é uma grande brincadeira que Kardec faz, brincadeira aí, entre aspas, isso é um grande exercício que Kardec faz de tentar corresponder às teorias científicas de sua época com algumas tradições religiosas. Então não é porque o Kardec colocou aquela ou essa teoria naquele livro que a doutrina espírita é ferrenha, é um princípio fundamental da doutrina espírita seguir o que estava no livro de Kardec. Mais equivocado ainda são os adulteradores que querem entrar no texto de Kardec e modificar. Se você acha que tem alguma coisa errada, você escreve um livro e pronto, publica. Ninguém vai ficar... Você já viu algum filósofo que não, precisamos alterar o texto de Aristóteles, precisamos alterar o texto de Newton, precisamos alterar o texto de... Não sei, não, gente. Você cria o seu texto. Entenda isso. Vamos sair desse obscurantismo, dessa ideia de livros mágicos. Não existe livro mágico nenhum livro é mágico. Todo livro é resultado do conhecimento, do estado, das necessidades daquele povo, daquela sociedade, daquela humanidade, daquela época. Ok? Obrigado.